Olá, eu sou Ilza Santos e esse é o podcast 90 anos de FE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os alunos hoje. Neste episódio, vamos receber a treinadora e coreógrafa de nado artístico, Andréa Cury. Ela trabalha há mais de 30 anos com a modalidade e já participou de 3 Jogos Olímpicos e conquistou várias medalhas em Jogos Pan-Americanos. Em 1994, ela se graduou em Educação Física pela IFE e hoje é coordenadora técnica de nado artístico do Clube Parneiras. Andréa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje no nosso podcast. Obrigada, fiquei muito feliz, muito honrada com o convite. Obrigada. Nós também, a gente sempre fica muito feliz que os nossos alunos venham participar desse projeto, que é bem bacana. Andréa, o que fez você se apaixonar pelo nado artístico e como começou a sua história com essa modalidade? Eu fazia natação no Clube Palmeiras e eu achava muito chato ficar nadando ali, contando azulejo, e do lado, na piscina ao lado tinha, né, era nado sincronizado na época. Daí eu ficava olhando as meninas meio que dançando na água e falava, nossa, acho que é aquilo que eu quero fazer. E assim eu comecei, né, conversei com a treinadora e entrei no nado sincronizado no Clube Palmeiras. E logo que eu comecei, me apaixonei pelas coreografias e eu, enfim, pensava naquilo o dia inteiro. Eu queria ajudar a técnica, eu trazia músicas para ela, eu trazia movimentos, eu falava, vamos fazer assim, enfim, me apaixonei de cara. Entendi. Como você desenvolve e implementa as suas coreografias? Conta pra gente um pouquinho como que é esse processo criativo. Eu acho que eu sempre fui um pouco criativa, mas a criatividade eu acho que ela é uma coisa também que a gente treina, né? Que a gente desenvolve. E eu sempre fico, por exemplo, com a antena ligada. Se eu tô no cinema, eu falo, nossa... Um exemplo, assim, esse ano eu tava assistindo Aquaman e o filme, enfim, levei por causa da minha filha, mas aí no final do filme, a música dos créditos, era uma música muito legal, um rock super agitado, diferente da música do filme inteiro. Eu falei, nossa, vou fazer uma equipe de Aquawoman, e daí a minha cabeça, já sai do filme, já tô lá pensando na piscina. Eu acho que é uma coisa, vai puxando a outra, e a motivação acho que é a chave pra gente se manter criativa, atualizada, né? Não deixar a peteca cair, acho que é se sentir motivada. Entendi. Você entende que o nado artístico é uma modalidade que pode ser praticada por qualquer pessoa? Eu acho que sim, mas é uma modalidade difícil de ser praticada, ela demora meses para você aprender algumas coisas básicas, né? Então acho que pelo menos uns 6 meses, assim, ficar de ponta cabeça, aquilo que você vê na televisão, que é o resultado final de uma coreografia, ficar na posição invertida demora quase 1 ano. Tá. Né? Agora, ficar na flutuação e colocar uns enfeites na água, tipo um balé aquático, com coisas de superfície, em 6 meses dá para aprender. Então, se a pessoa tiver persistência, paciência, pode ser para qualquer um. Hoje em dia, o nado sincronizado, né, o nado artístico, né, mudou o nome, chama nado artístico, ela tem categoria masculina também, a dupla mista, e também dentro da equipe, a equipe mista, dentro de uma equipe de 8, podem ter até 2 homens. Isso é uma coisa recente, vai estrear na Olimpíada, dentro da prova de equipe, né, que os homens pela primeira vez vão poder participar da Olimpíada dentro do nado artístico. Que interessante. E aí, assim, que tipo de habilidade é exigido de quem pratica o nado artístico? Olha, por exemplo, saber nadar, às vezes as pessoas perguntam, o balé ajuda? Ajuda, ter uma extensão, uma perna, uma ponta bonita, ajuda, mas habilidades de natação são as que a gente transfere mais rápido, né? Alongamento, flexibilidade, aí já são as capacidades, né? Mas assim, as habilidades são de propulsão, de natação, extensão de perna, ritmo, coordenação. Bastante coisa. Assim, pra tá no caminho, né? Todo mundo pode, mas tem que ter bastante... Não é tão simples, não é simples, infelizmente. A gente soube que você teve também uma experiência com o hipismo, né? Como é que foi isso? O hipismo entrou na minha vida numa fase que eu não estava mais com a seleção, e a mãe de uma atleta, da Luísa Almeida, soube do meu trabalho, porque ela era amiga de um treinador de polo aquático. Falou, nossa,
chegou em mim e falou, acho que você pode ajudar minha filha, a gente precisa montar uma coreografia, e você manja muito de coreografia. Eu falei, não, mas eu não manjo nada de cavalo. Não, mas vem comigo, eu vou te explicar. E aí eu fiz uns cursos na Hípica aqui, até com uns gringos, pra entender. Aí eu pegava, interessante que eu pegava o regulamento e tinha nota de mérito técnico e de impressão artística, que na época era igual do nado, mérito técnico e impressão artística. Aí tinha o cobrimento da quadra, que tinha que andar a quadra inteira, e fazer os highlights em frente aos árbitros. Eu falei, nossa, tinha muita coisa em comum nessa parte de regra, né? Então eu acho que ajudei elas mais com música, porque realmente da parte técnica eu não entendo até hoje. Mas eu sabia os nomes, os movimentos e aonde ficava mais legal posicionar e o tipo de música, e ajudava a editar. E ela foi ao Pan-Americano no Brasil, né? No Rio de Janeiro. E aí foi até com a música que eu montei pra ela, e era uma música brasileira. E aí, no hipismo tem que fazer muito silêncio, né? Só que na hora a música brasileira e a população brasileira, não é todo mundo que frequentar, todo mundo bateu palma. Eu falei, ai meu, vai assustar o cavalo. Tinha esse risco, mas é bacana, vai. Mas foi super aplaudida, enfim. Foi uma experiência bem interessante, mas eu não me sinto uma profissional do hipismo. Dessa mas foi uma área, experiência, assim, de colaboração só. Ah, bacana. E, Andréa, quais foram, assim, as suas maiores inspirações e influências? Nossa, assim, 30 anos de trajetória, acho que eu tive várias, né? Mas quando eu estudava na EFE, na época as melhores eram as americanas, as canadenses e as japonesas, que disputavam o pódio olímpico. E foi muito interessante, porque quando eu entrei na EFE, tinha biblioteca e tinha uma revista chamada Synchro Magazine, que era em inglês. E eu sabia da existência dessa revista, mas eu não tinha acesso, era caríssimo. E a EFE assinava. Então aquilo pra mim, eu passava os meus intervalos na biblioteca devorando aquelas revistas. Então eu me lembro dessa época que me marcou muito. E até o meu inglês deslanchou por causa de ler essa revista em inglês. Eu já tinha estudado, né, enfim. Mas a hora que eu vi os termos técnicos em inglês, eu falei, nossa, tudo fez muito sentido pra mim. Então, parecia que, né, as coisas vão acontecendo, assim, fluindo. Então, naquela época que eu comecei, eram americanas, japonesas e canadenses. Depois, quando eu comecei a ir para campeonato internacional, uma francesa espetacular, e as espanholas também elas tinham uma parte artística muito forte, e isso me impressionava muito, então acho que foi uma grande influência para mim, a Virginie Dedier e a Gemma Mengual, que eram muito artísticas, talvez nem tão técnicas, mas como eu gosto dessa parte de coreografia, aquilo me inspirou muito, né? E eu trabalhei com Isabela e Carolina de Moraes, que são gêmeas, que foram a 2 Olimpíadas, que foram finalistas, acho que as 2 únicas finalistas na prova de duetos foram elas, né? E eu comecei a trabalhar com elas em 89. Logo que eu entrei aqui e comecei a trabalhar no clube, então aquilo também foi muito inspirador para mim. Elas tinham muito talento e a gente foi crescendo juntas, né, ao longo dos anos, indo para competições cada vez mais fortes. Chegamos na primeira Olimpíada, então elas também me inspiraram muito. Vai ser muito gratificante, né, passar por tudo isso. Né? Acho que trabalhar com o que gosta, né, faz diferença. É muito bom. Um pouco nessa linha, quais foram, assim, os momentos mais marcantes, assim, da sua carreira? Acho que foi o primeiro Pan-Americano e os 2 Jogos Olímpicos. Os Pan-Americanos, em geral, foram muito fortes. O primeiro foi muito legal porque a gente quebrou 40 anos sem medalha desse esporte e a gente conseguiu uma medalha de bronze. Então foi muito emocionante, com o dueto das gêmeas. Né? E aí depois, no ano seguinte, a gente classificou para a primeira Olimpíada. E a primeira Olimpíada é um pouco assustadora, eu diria, quando você está trabalhando, né, com objetivos. É o máximo, você vai na abertura, sobe aquela tocha, assim, é muito emocionante. Tudo que você vive, assim, é difícil de descrever. Mas é um pouco mais tensa. E quando eu fui para a segunda Olimpíada, né, que eu passei aqueles 4 anos do ciclo indo para bastante campeonatos internacionais e mundiais, então eu já sabia o que eu ia encontrar na água, e eu sabia como preparar as meninas. Então acho que a segunda Olimpíada eu entrei com muito mais segurança. Isso também faz uma diferença. Então acho que foram momentos muito marcantes. E a Olimpíada do Rio eu fui não como treinadora, mas como comentarista. E quando eu estava como treinadora, eu sempre olhava assim, a gente ficava, né, na Vila Olímpica, na piscina, Vila Olímpica, piscina, só, você nem via, né, eu nem sabia, tinha coisas que eu só sabia na volta, porque minha mãe contava, as pessoas, olha, você viu medalha? Ou lá na vila você encontrava alguém, nossa, ganhou medalha, mas você não percebe o todo quando você tá ali. Sim.
E quando eu fui... E aí também a gente tinha um crachá que era... Eu lembro até hoje, assim, tinha o AA, que era Aquatics. Então eu só podia entrar na piscina. Se eu quisesse ver qualquer outro esporte, eu precisava pedir ingresso, entrar num sorteio. Era muito difícil. E também você tinha a tua competição. Então você não ia assistir as outras coisas. Aquela era a sua preocupação, né? Você nem percebia direito. E quando no Rio eu tava com esse crachá de comentarista e ao invés do AA tinha All. Eu podia ir pra tudo. Eu falei, nossa, mas será? Como assim? Eu lembro que eu entrava na ponta do pé, mas será que ninguém vai me tirar daqui? Mas onde que eu sento? Nossa, eu parecia uma criança na Disney. Eu vi um outro lado, assim, muito divertido. Eu fui como espectadora, praticamente. Eu narrei o nado, mas aí eu saía do estúdio e eu ia pra tudo, assim, foi uma festa, assim, foi muito especial também. Imagina, deve ter sido mágico, né? Foi, exato, mágico. A minha próxima pergunta era justamente isso, né? Que você participou de grandes eventos, para você falar um pouco dessa experiência. Tem mais alguma coisa que você quer contar sobre a participação nesses eventos? Eu acho que é quase uma experiência, é bem que você falou, é mágica, é quase uma experiência espiritual, porque você está muito conectada com aquilo, não só naquele momento, mas você passa os 4 anos, né, do ciclo olímpico anterior até o próximo, trabalhando para aquilo. Então, quando você está lá e você vê os melhores do mundo na sua modalidade, você tem uma atmosfera, eu diria que é uma atmosfera diferente mesmo. Eu sentava, assim, o refeitório para 16 mil pessoas, sentava, sei lá, em frente ao Bernardinho, batia altos papos, ele contava do jogo, eu falei, gente, é muito mágico, né? Eu tô aqui mesmo, né? Nossa, E antes, quando eu fui em 2000, 2004, não existia nem celular. Então, se a gente quisesse se comunicar com rede social, a gente tinha que entrar numa sala que tinha, lembro, na Austrália, em Sydney, tinha uma sala de tecnologia, tinham vários computadores. Ali eu conseguia entrar com um e-mail e trocar e-mail com alguém. Então, eu nunca ia lá. A gente ficava no centro de convivência do Brasil, com todos os brasileiros, ou no refeitório, ou na piscina. Então, você estava com as melhores do mundo do nado, que eram ídolas todas, né? Ou com os melhores dos outros esportes. Então, era muito especial. Mas não tinha tanta essa exposição. Então, a gente estava, acho que, mais presente, sabe? Eu acho. Conectado, né? Eu acredito que sim. Um ao outro e não... Exato, com tudo que estava acontecendo com a rede ali. social, isso muda um pouco, Muda, né? porque aí eu já peguei nesses finais, assim, os últimos mundiais, todo mundo chegava, cada um ia pro seu quarto, pra sua rede social, postar, falar com os outros. Então, não tinha a convivência tão integrativa entre os esportistas. Eu acho que isso mudou um pouco, hein? Pode ser impressão minha, mas eu senti isso. Eu acho que não é, não. Peguei as 2 fases, então... E aí, já falando então, né, nos Jogos Olímpicos desse ano, quais são, assim, as suas expectativas, em especial, com relação ao nado artístico? Então, o nado do Brasil não classificou esse ano para Paris, infelizmente, a gente não vai. E eu trabalhei com a seleção até 2012, eu fui para 2 Olimpíadas com Bela e Carô, né, Isabela e Carolina, gêmeas, depois fui com Lara e Nayara para 2012 para Londres. Aí eu encerrei a carreira na alta performance, né, para o Rio já fui como comentarista, e daí eu trabalho no clube, então eu não tô mais com a seleção. A seleção, acho que desde a Olimpíada do Rio, ou antes até, a equipe treina no Rio, né? Então, para eu trabalhar como treinadora fica bem mais complicado. E acho que a alta performance tem seu ciclo, né? Ela exige também uma entrega, eu tinha toda essa entrega, mas era numa escala, assim, de segunda a segunda, né? 24 horas, era uma coisa que consome muito, né? Então, acho que tem um ciclo, tem né? tempo para todas as coisas, né? Eu acredito. Mas aí, de quem classificou, você acompanha? Então, o Brasil não classificou, né? Eu acompanho o esporte até hoje. Eu fui agora para uma etapa do Mundial no Canadá, mas como controladora técnica, que é um cargo oficial da competição, porque as regras mudaram um pouco. Então, tem além dos árbitros, tem os controladores, né? Eu fiz um curso e eu vou como controladora. Então, eu acho que me sinto atualizada, né? Mas não na entrega da alta performance. Né? Mas a gente teve o pré-olímpico em Doha e o Brasil não classificou o dueto. Tá, mas a minha pergunta é assim, ok, o Brasil não classificou. De quem está classificado para a competição? Você tem algum chute, alguma expectativa? Ou não, melhor não falar? Não, é porque assim, como as regras mudaram, mudaram ano passado. Eu acho que o nado está passando um momento de transição como a gente nunca viu. Sim. Porque... agora é assim, o treinador faz um coach card, que é um cartão com todo o grau de dificuldade da coreografia dele. E o controlador, né, que é esse cargo que eu tenho e outras pessoas, a gente controla para ver se aquele movimento descrito está realmente no coach card, que está escrito aqui, se a atleta executou certinho na água. Se ela não executou, ou se tem um erro na descrição do técnico,
Eu acho que a matemática ainda vai melhorar, né, nessa regra nova. Mas é assim, se eu acho um erro, né, eu assinalo ali, eu derrubo uma perna, um pedaço da coreografia muito grande. Num erro pequeno. Por exemplo, ela ficar de ponta cabeça um período de 15 segundos, a gente chama de uma híbrida, né? Ela errou o giro da híbrida. Então, se eu der uma nota, se eu tirar esse giro, eu derrubo a híbrida inteira. Então, a nota dela cai muito. Então, isso deu uma certa emoção pro esporte, porque qualquer um pode ganhar. Mas não é o melhor que ganha, não é a melhor performance que ganha. Então, acho que ainda não tá muito justo. Ao mesmo tempo, não tem mais aquilo de, já sei quem vai ganhar, porque antes era assim. Então, é mais difícil prever. É muito difícil prever. Né, mas eu já vi, por exemplo, a Ucrânia, um país excelente, não vai para a Olimpíada porque no pré-olímpico uma das meninas errou. Ela errou o giro e aí a nota caiu muito e a Ucrânia ficou fora. Então, tem coisas ainda injustas, eu acho, mas eu acho que vai passar por adaptações. Eles estão esperando a Olimpíada passar para reeditar essas regras. Entendi. É um momento de transição mesmo. Entendi. E como é que você vê a evolução do esporte ao longo desses anos, principalmente no Brasil? Houve evolução? Olha, não sei te falar. É muito difícil. Porque pode não ter havido, né? Houve, sei que mudou regra, mudou, né? Mas assim, temos... Eu acho que tem bastante atletas boas, falta investimento, né? Eu acho que a gente tá numa involução dos investimentos. Então, assim, os ciclos olímpicos que eu fiz, né? Não sei se por sorte, eu tinha uma estrutura que eu pedi assim, eu quero ir para esses 5 continentes participar de campeonatos, porque eu quero que os juízes vejam essas atletas, eu quero ver e ser vista, eu preciso ver o que está acontecendo, e eu quero um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, uma equipe multidisciplinar e tal. Né? E aí a gente fazia um circuito grande, então a gente chegava nas competições se sentindo muito preparadas, né? Eu acho que hoje em dia falta isso para a confederação, né? Infelizmente, então, o Comitê Olímpico, a confederação, olhar para o esporte e falar assim, poxa, elas não têm chance. A gente não tem chance porque a gente não está participando de quase nenhuma competição. Então, quando as meninas chegam num Pan-Americano, nossa, é muito difícil você dar algum resultado, porque você não participou de todas... O Mundial, por exemplo, antes que era uma vez por ano, agora são 5 etapas, né? Ou 6 etapas por ano. Então, o mundo inteiro compete muito. A Europa cresceu muito, evoluiu muito, porque elas competem bastante. E a competição faz o atleta crescer, né? Isso não é segredo, você evolui competindo, você vê os outros, você volta para casa motivada. Então, eu voltei do Canadá agora, que eu fui controladora, eu voltei e falei assim, gente, eu preciso ajudar a seleção, preciso trazer um monte de coisa pro clube, que eu tô com a cabeça a mil, eu vi um monte de coisa nova. Eu sou uma, né? Imagina se a equipe inteira vai o ano inteiro pro circuito inteiro. Então, isso faz evoluir. Entendo. Né? Então, acho que de uns tempos para cá tá faltando esse investimento para permitir essa evolução. Eu acho que esse é até um dos motivos da gente não ter classificado para a Olimpíada, tudo. Puxa. A real é essa. E, Andréa, como é que a experiência que você teve no curso da EFE contribuiu para esse seu trabalho com o lado artístico? Houve uma contribuição efetiva? Houve. Eu acho que... Assim, as matérias que... Como eu já sabia o que eu queria, né? Porque o meu caminho foi inverso. Acho que hoje nem as leis, né? Regras nem permitem isso. Mas eu comecei a trabalhar no Paineiras, no Clube Paineiras. Eu tinha acho que 19 anos ou 18 anos. 19 anos. E aí... uma técnica estava fazendo um trabalho lá. Aí a equipe cresceu. Ela falou, preciso de ajudante. Eu falei, nossa, eu fiz esse esporte, eu amo isso, eu vou te ajudar. E aí eu comecei lá com um salário ínfimo, né, assim, e aí o meu supervisor na época falou assim, precisa fazer educação física, se você quiser se profissionalizar e trabalhar aqui. Eu falei, nossa, tá bom, mas eu faço publicidade, né, como é que eu faço? Aí eu cheguei em casa e meus pais, não, mas educação física, não, você já faz FAAP, deixa assim, nossa, mas eu quero trabalhar lá, eu tô adorando, eu vou trabalhar. E aí foi numa época, ninguém vai lembrar. Será? A USP tinha um vestibular, naquele ano eles proibiram, se a pessoa tirava 0 no vestibular, não entrava. Então sobraram vagas, olha que interessante, porque eu não fiz o vestibular. Sobraram vagas e eles refizeram o vestibular, acho que foi em janeiro ou fevereiro. E aí eu falei, nossa, é agora. E aí fiz e passei. Então eu falei, mãe, agora você não precisa pagar 2 faculdades, eu entrei na USP, eu vou mudar a FAAP pra noite, eu vou dar um jeito e vou fazer a USP. Então era uma coisa, eu já entrei aqui sabendo que eu queria trabalhar com o nado sincronizado. Então assim, não digo todas as matérias, todos os professores, né, porque muitas não tinham muito a ver, mas as que tinham a ver, fisiologia, nutrição, tinham várias, natação, então eu fui me aproximando desses professores. A biblioteca eu usei muito, nossa, em nenhum outro lugar na minha vida eu usei tanto biblioteca,
E por causa dessa Synchro Magazine, que foi, gente, tá onde, né? Que a USP assinou a Synchro Magazine, é incrível. Eu acho que só eu usei. Assinou pra mim. Mas mudou minha vida, eu diria que fez minha vida, né? Porque todos os termos em inglês, as fotos, as novidades de parte técnica, que o Brasil não tinha acesso. Naquela época não tinha internet, assim, de YouTube, informação. Sim. Não tinha nada. Se eu quisesse aprender, eu tinha que ir para um campeonato. E aquilo me trazia as novidades de todos os campeonatos. Então, nossa, acho que deu um boom. E todos os alunos me conheciam, né? Os meus amigos de outras turmas, assim, Andréa do Nado. Então, acho que aquilo também me fazia um bem. Nossa, Andréa do Nado, me identificava muito com aquilo. Essa daí sou eu. E falando, nossa, eu sei porque eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo aqui. Então, acho que nesse sentido, além da parte específica de matérias, que, né, com conteúdo que me ajudaram muito, acho que o nosso ambiente era maravilhoso, né? Era leve, porque a minha vida era muito puxada. Eu vinha pra USP de manhã, ia pro Paineiras à tarde, que eu já trabalhava lá, e ia pra FAP à noite. Então, assim, vir pra USP de manhã, tinha dia que era integral, mas era, assim, uma leveza, era uma alegria estar aqui, porque a turma da EFE é demais, né? Assim, era muito alegre, muito criativa. A gente ria, a gente aprendia, a gente tava com uns grandes professores, grandes mestres, né? E a própria turma, assim, instigante e tal, mas era muito divertido. E além de ir à biblioteca ler a Synchro Magazine, quais são as principais memórias que você guarda do seu tempo da EFE? Eu acho que dos amigos. Eu usava muito o CPUSP também, eu gostava de ir pra piscina, de correr, aprendi a correr, nunca tinha corrido na vida, aprendi a correr aqui na USP, então eu tenho essa memória, assim. E eu tenho amigos até hoje, né? Você vê, tô fazendo um curso de Pilates esse ano na academia do Alexandre Hall, que era meu companheiro de classe, e a Adriana Campelo tá lá também, a gente tá fazendo o curso juntos. Ela fez ano passado e ela tá revendo algumas aulas esse ano, então a gente tem um grupo, a mãe da Bia Haddad era da minha classe. Que legal. Né? A Laís, a gente tem um grupo com algumas meninas que até hoje, quando inventaram o WhatsApp, a gente fez esse grupo e a gente se fala, então acho que teve uma amizade sólida, assim, né? Um carinho, assim, e as lembranças muito boas. Acho que foi especial, não sei, pra minha turma toda. Vocês fazem encontro de turma ou não? Bem de vez em quando. Tá. Curiosidade mesmo. Porque a EFE também, assim, gosta de receber, então, eventualmente, se tiver uma oportunidade de fazer um encontro de turma lá, gente. Boa. E tem alguma história engraçada ou curiosa que você gostaria de compartilhar com a gente? Pode falar, cara? Pode! Microfones abertos, pode falar. Não, tem várias, nossa, tem várias. Tem histórias desde as mais bobas, assim, de adolescente bobo, como, enfim. Eu não vou lembrar o nome, o apelido dele era Juquei, né? E de vez em quando, ou nas ocasiões especiais, ele ficava pelado. E a primeira vez que eu vi foi numa festa junina, na EFE. Falou assim, nossa, tem um homem pelado dando cambalhota no meio da quadrilha. Que é aquilo? Aí depois, né, eu digo, não é ele, é o Juquei. Ele é assim e tal. E aí no final do ano tinha o jogo de futebol também, e os meninos iam jogar. E aí parece que mais meninos ficavam pelados, eu também não ia ver. Mas eu sei que tinha histórias assim, engraçadas. Tinha umas besteiras, assim, por exemplo, a gente nadava na hora do almoço, né? Tinha uma menina que ela nadava e ela dormia no vestiário na hora do almoço. E aí, todo mundo pendurava as toalhas, né? Naquela época tinha um vestiário, todo mundo nadava, deixava a toalha ali. E umas meninas, que eram minhas amigas, tão engraçadas, elas pegavam as toalhas todas, enfiavam no armário dessa menina que dormia. Dessa menina aí abriu o armário. Mas era assim, todo dia caíam todas as toalhas. Tinha umas besteiras, assim. Eu lembro quando montaram a lombada em frente à fé. E aí, umas 3 meninas foram pra lá pra ficar dançando, daí os carros passavam olhando pra elas e passavam batido na lombada, assim, meu, que são brincadeiras mais bobas, mas assim, do dia a dia, que fazia a gente dar muita risada. Tinha uma menina que levava sempre o namorado, daí rolava um abaixo-assinado, quem acha que o namorado dela merece o diploma, porque ele não era aluno, mas ele ia em todas as aulas. Sempre. Então eram coisas assim, lembranças bem bobas até, mas assim, que até hoje você encontra um grupo, a gente fala, lembra? E a gente dá várias risadas. Eu tenho uma memória muito ruim, mas tem uma amiga até hoje que ela, você não lembra? E ela conta histórias que eu me mato de rir, assim, até hoje eu acho engraçadíssimo. Que nada assim muito curioso, a não ser, acho que do Juquei era bem curioso, né? Porque não é nada comum. Não é trivial, né? Não é trivial. Hoje a gente não tem nenhum aluno que faça as coisas, não que eu tenha notícia. Ele também, acho que se bobear, foi ele que inventou a lavagem do corredor, não sei, olha, porque era a turma dele que eu vi fazer a lavagem do corredor ali, todo mundo. Se foi, ele é uma lenda. Não, ele é uma lenda, não tenho dúvida. E o que você diria para os alunos que pensam em atuar em
em áreas semelhantes às suas, seja como técnico, seja especificamente no nado artístico? Eu acho que consegue um lugar ao sol, apesar de ser um esporte, assim, ele é difícil crescer no Brasil, porque é um esporte que é um esporte elitista, ele precisa de piscina boa, piscina funda, piscina aquecida, porque senão ninguém aguenta treinar o volume de horas que precisa. Mas, por outro lado, falta profissional. Tá. Né? Então, se um clube quiser começar a nado hoje, tem pouquíssimas profissionais. Em São Paulo tem o Círculo Militar, o Corinthians e o Paineiras. Né? Olha o tamanho de São Paulo, tem muito mais piscinas do que isso. Sim. Né? Então, assim, a gente está sempre precisando de estagiário, né? Então, acho que se alguém quiser começar a aprender, com certeza, né? Tem curso de arbitragem, cursos na Federação Aquática, então dá para encontrar um caminho. Não é fácil, as regras mudaram, então, assim, tá mais difícil do que normalmente seria, e já era difícil, mas se quiser, assim, duas estagiárias que começaram comigo no Paineiras hoje são contratadas do Paineiras. Que legal. Então, assim, aprenderam ali mesmo, no dia a dia, vendo, observando, depois estudando a regra, indo pra competição. Então, acho que quem quiser, assim, tem seu lugar ao sol. E como é que você vê o futuro do nado artístico no Brasil? Eu espero que a gente esteja vivendo uma fase, né, dessa fase de não tanto investimento, porque isso precisa mudar para a gente conseguir alavancar de novo, né? Eu acho que o nado está num momento um pouco parado em termos de resultados internacionais relevantes, né? Então, já 2 Pan-Americanos a gente não pega medalha e não classifica para a Olimpíada. Então, né? Um sinal de alerta. Eu acho que tem que olhar com mais carinho e é isso, encontrar profissionais que tenham motivação para carregar o piano, mas tem que ter um investimento do Comitê Olímpico ou da Confederação de patrocínios, enfim, quem resolva apostar, acreditar no esporte, porque precisa alavancar, precisa ter oportunidades, né? Dar oportunidades para os atletas, para os novos técnicos poderem batalhar e crescer. Tá. Você comentou que o nado, ele é um esporte que acaba sendo um pouco elitista, né? Você vê algum caminho para tornar ele mais popular? Eu acho que, por exemplo, dentro dos próprios clubes, que são elitistas, que eu digo por ter uma piscina, né? Uma estrutura. No Paineiras, quando a gente faz teste para atletas de fora, né? Militantes. Por exemplo, eu tenho um menino de 15 anos. Ele mora em Itapecerica, ele não é associado do clube, ele vem de ônibus todo dia. Ele falou, tem talento, a gente precisa de meninos, é uma prova nova, vem treinar com a gente. Então, eu não sei como funciona o Círculo Militar e o Corinthians. O Corinthians acredito que aceita militante, o Círculo eu não sei, acho que também, mas eu não sei dizer. Mas nos clubes existe essa possibilidade. E uma época atrás tinha academia em São Paulo, daí também um pouco mais tranquilo. Tá. E para popularizar com o público, você acha que tem uma saída? Então, é um grande desafio, eu acho, do nado, né? Eu tava falando até com a minha diretora do Paineiras, falei, vamos no céu, né? Então, vamos numas... E ela tava falando, ela chegou aí pessoalmente, mas ela foi com o intuito de ver se tinha uns meninos talentosos, que a gente tá na caça nesse momento no clube. Mas aí a piscina era rasa, então é difícil mesmo. Tá. Uma época eu trabalhei no SESI também. O SESI tem, né, uma tradição agora de esportes aquáticos, com polo aquático principalmente. A piscina era rasa também, então Qual a profundidade você tem? O ideal, o de competição são 3 metros, mas, por exemplo, no Paineiras a gente treina a 2 metros e é suficiente. Tudo bem. Assim, às vezes, por exemplo, para fazer um lançamento, uma acrobacia, as meninas montam meio que uma em cima da outra. Daí a última fica assim, se ela usar o chão como impulso, aquilo em competição tem penalidade. Então ela treina sem pisar no chão, mas ela fica toda encolhida, então ela não consegue fazer o movimento tão certinho. Tá. Agora até estão construindo uma piscina no Paineiras, vai ter 3 metros, mas eu tô lá há 30 anos e a gente sempre... Tudo bem, sabe? Se virou com a de 2. Sempre virou, sem encostar o pé no chão. Pelo menos 2. Pelo menos 2, menos que isso não dá mesmo. Tá. Porque aí a própria uma menina alta ou um menino alto girando de ponta cabeça, o palmateio ele fica em cima da cabeça. Então, você tem a sua altura e mais o tamanho do seu braço. Daí, quando você desce, você bate a mão no chão. Então, não pode pôr nada no chão. Entendi. André, a gente tá caminhando pro final. Mas a gente costuma fazer uma pergunta que é... Como é que você se sente fazendo parte da história dos 90 anos da escola? Nossa, me aquece o coração, assim, sabe? É gostoso quando eu recebi o convite, agora você falando, nossa, é muito especial, é muita honra mesmo. Difícil de descrever, porque acho que ajudou muito na minha formação como profissional, principalmente, mas como pessoa também, né? O que eu vivi aqui, assim, foi muito leve, foi muito bom, foi de muito aprendizado, foi muito divertido. E fazer parte dessa história, 90 anos, uau, é muito especial mesmo. Fiquei muito feliz.
com o convite. E a gente também. Eu agradeço muito, obrigada pela tua companhia no nosso podcast, por compartilhar com a gente a sua história e um pouquinho da sua experiência. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo. E agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP Oficial no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.